Fala galera do canal Na Leitura, meu nome é Léo Ferreira, estamos mais uma vez aqui nesse canal e hoje nós iremos falar sobre a oração, especificamente sobre uma oração que eu gosto muito de fazer, a Léxio Divina. Então, é muito comum a gente ver por aí e também a gente ter esse sentimento em nosso coração, que é um sentimento de descaso na vida espiritual. Muitas das vezes a gente pode pensar que a gente não precisa da oração. Nós temos muitas habilidades, nós temos muitos poderes, muitas coisas que nós sabemos fazer, e às vezes a gente deixa de rezar, deixa de fazer as nossas orações, deixamos de buscar a Deus. E é exatamente isso. Quando nós não rezamos, nós não buscamos a Deus. Vamos ver aqui o que o Catecismo da Igreja vai falar sobre a oração. A pergunta é: o que é oração? O que a Igreja fala sobre a oração? Vamos lá. A oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens que nos são convenientes. São João Damasceno. De onde é que falamos a orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é a base da oração. Não sabemos o que pedir nas nossas orações. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo diante de Deus. Nós precisamos da oração. Nós precisamos nos encontrar com Deus constantemente por meio da oração. Sem a oração, nós não seremos salvos. Muitos de nós podemos ter essa ilusão, achar que podemos ser salvos sem buscar a Deus. Porque nós podemos também, ao contrário daquilo que o Catecismo da Igreja está falando, de um coração humilde e contrito, podemos ter um coração vaidoso e orgulhoso. Um coração distante de Deus. Um coração que, não, poxa, eu sou douto, sou conhecedor de várias línguas, eu conheço várias coisas, várias ciências humanas. Para que eu quero Deus? Muitos de nós podemos ter esse pensamento. Talvez você não, mas talvez você possa conhecer pessoas que tenham esse tipo de pensamento em seu interior. Mas aí que está, meu irmão. Um coração que reconhece que precisa de Deus é um coração orante. É um coração que se permitiu ser tocado já pela ação da graça. E ao ser tocado por essa graça, olhou para Deus e pediu misericórdia. E para isso, meus irmãos, para isso, para sermos salvos, para sermos alcançados pela misericórdia de Deus, precisamos sim falar com Deus, mostrar a Deus a nossa necessidade. Mostrar para Deus que necessitamos do amor dele. Mostrar para Deus que necessitamos da amizade com Deus. E para isso, uma das maneiras que eu gosto muito de rezar, de fazer a minha oração pessoal, onde de fato eu converso com Deus, abro meu coração para Deus, mostro as minhas misérias, além do Santo Terço, é a oração da Léxio Divina. E para a Léxio Divina, nós precisamos disso aqui, ó, a Sagrada Escritura. Então, a dica do livro de hoje é essa. A Bíblia, olha aí, ó, a Bíblia, a Sagrada Escritura, que você possa adquirir a sua. E parece brincadeira, no século XXI, cristãos que não possuem a Bíblia ainda. Meu Deus, se bobear, possui celular, o mais caro, e não possui a Bíblia.
E é muito engraçado, olha, entendam isso. Nós hoje damos mais valor ao celular do que à palavra de Deus, do que à Sagrada Escritura. E olha, o celular é importante. O celular nos linka, nos conecta com o outro. Faz com que eu escute o outro, fale com o outro. Tenha uma comunicação em rede, pelas redes sociais, rápida. Eu me lembro quando eu era criança, só existiam celulares de linha. Aliás, perdão, telefones de linha. Existia uma coisa que hoje é raro, orelhão. Usávamos ficha, depois cartão. Hoje, a maioria das pessoas possui celular. E ainda assim, a comunicação parece cada vez mais distante. Damos uma prioridade grandiosa para os celulares e esquecemos daquele que é o principal, Deus. Como assim, não? Tem problema usar celular? Não, eu também tenho o meu, mostrei até para vocês. Tenho celular. O problema é que não podemos esquecer de nos comunicar com Deus. E para comunicar com Deus, precisamos da Sagrada Escritura. Precisamos da Bíblia para ouvir a própria palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, é por meio dela que vamos escutar aquilo que Deus tem a nos dizer. Claro que existem outros meios, mas é por meio da palavra que vamos beber daquilo que é a fonte do próprio Deus. E para isso, eu quero ensinar para você hoje os 4 passos para que você e eu possamos viver bem a meditação com a palavra de Deus, ou Léxio Divina, em português, que está em latim, né? Leitura orante da palavra de Deus, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de se preocupar em abrir a palavra de Deus e qual palavra eu vou ler, você tem que entender o que Deus quer para você. E para isso, meu irmão, você precisa de uma coisa. Antes de qualquer coisa, você precisa do próprio Deus. Você precisa pedir a graça. Você precisa pedir a ação de Deus sobre você. Pedir a presença do Espírito Santo. E aí, antes de iniciar a Léxio Divina, até mesmo de fazer a leitura, vá para o teu quarto, como diz a palavra de Deus, e faça a sua oração em silêncio. Peça a ação do Espírito Santo sobre você. Peça para que esse Deus entre em sua vida e mostre para você aquilo que ele quer na sua história. E depois que você pedir o Espírito Santo sobre você, aí sim, você inicia com o primeiro passo da Léxio Divina, a leitura. Ler o trecho bíblico, um conselho. Faça a leitura do Evangelho diário, o Evangelho do dia. Nós não temos a liturgia diária, a liturgia de cada dia que nós rezamos na missa. Leia o Evangelho do dia, daquele dia. Essa é uma ideia. Você pode fazer de outras maneiras, mas pode fazer dessa maneira. Leia o Evangelho daquele dia. E aí você vai ler o Evangelho e, obviamente, entender aquilo que você está lendo. Depois que você entendeu, você vai dar o segundo passo. O primeiro passo é a leitura. O segundo passo é a meditação. E o que você vai fazer na meditação? Perguntar para Deus: o que queres falar para mim, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer para Deus. E aí você vai silenciar e ouvir de Deus o que ele tem a falar conosco. Olha que coisa interessante. Com o celular, muitas das vezes, nós nos preocupamos em nos comunicar. Mas, nesse momento, com a Sagrada Escritura,
nós temos a preocupação primeira de ouvir. Ouvir a Deus. Ouvindo a Deus. Ou seja, tirar o nosso eu do centro e colocar no centro Deus. O que o Senhor quer dizer para mim? O que o Senhor tem a dizer para a minha vida? Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim. Qual é o processo de santidade que o Senhor quer que eu passe? É isso. Depois que você ouvir a Deus, por meio da palavra, por meio daquela oração de silêncio, de meditação, você vai dar o terceiro passo. Primeiro, leitura. Segundo, meditação. E o terceiro passo, a oração. Você vai falar com Deus. Você vai falar aquilo que Deus mais te motivou, mais te inspirou nesse momento de oração. A partir daquela leitura da palavra, a partir da meditação com aquela palavra, você vai conversar como um amigo conversa com outro. Com coração contrito, humilde, você vai abrir o seu coração e permitir que ele entre na sua história, na sua vida. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele quer te amar, mas também quer te corrigir, te direcionar para a vida nova nele, para fazer sempre a vontade de Deus. E após a oração, o último passo, que é um dos passos mais belos, que é a contemplação. Primeiro, lemos. Segundo, meditamos. Terceiro, oramos. Quarto passo, a contemplação. E a contemplação, meus irmãos, nada mais é que você, ao ouvir aquilo que Deus quer, conversar com Ele, mostrar as suas dificuldades, você se comprometer em buscar o caminho de Deus. Aplicar aquela oração na sua vida, no seu dia, a partir daquele momento. Por isso, na minha opinião, e também aquilo que a igreja ensina, é muito importante fazer a Lexio Divina de manhã, para que aquele dia possa ser iluminado pela palavra de Deus. E na noite, você parar, refletir e pensar, fazendo um exame de consciência. Pensar o que você pode ser melhor no outro dia. Pedir perdão a Deus, à luz do Espírito Santo, para que você e eu, todos nós possamos buscar a Deus sobre todas as coisas. Nesse quarto passo, a contemplação, pense sempre em tentar viver um único propósito a cada dia. E assim, acredito eu, que a gente vai se tornando, aos pouquinhos, mais próximos de Deus. É assim, galera. Esses 4 passos mudam e já mudaram muito a minha vida. Se hoje busco a Deus, é porque um dia me converti. Um dia aprendi essa oração, a Lexio Divina. E é por meio dela, hoje, venho compartilhar e motivar a leitura da palavra de Deus. Leiam a Sagrada Escritura, pois aqui você vai ouvir a Deus. Às vezes nos preocupamos em seguir inúmeras pessoas nas redes sociais. E, por favor, me sigam, por favor. Mas esquecemos de ouvir e seguir ao próprio Deus. É isso. Vamos pedir a graça de Deus para que possamos fazer sempre a vontade dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Esse é o canal Na Leitura. Deixe aí o seu like, a sua curtida. Compartilhe também com seus amigos, nos grupos de jovens, nos grupos
de evangelização nas pastorais esse canal, para que muitas pessoas possam, conosco, caminharmos juntos até o reino dos céus. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. E até a próxima no Na Leitura.